e que, portanto, todos e todas estão convidados. E qualquer dúvida, entre em contato comigo, que eu repasso o contato do Newton no grupo para que ele possa dar condições de viabilidade. Eu vou pensar com carinho nessa possibilidade, viu, Newton? Eu estou achando que é importante esse momento, momento certo. Legal, companheiros. Obrigado, Newton, pelo informe. Neuza também, pedindo para as pessoas que estão participando, né, assim, pela primeira vez, caso queira deixar o contato, pode deixar aqui no chat que a gente vai articulando. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: essa nossa conversa aqui é uma conversa gravada e depois será, digamos assim, compartilhada, divulgada a partir dos interesses das pessoas em relação a esse debate. Então, vamos começar essa conversa nossa dizendo de que nós estamos vivendo num momento de conjuntura extremamente e digamos assim, bastante singular, né? Num país onde a disputa eleitoral ela se deu num patamar de uma disputa ideológica intensa, né? Depois da posse, nós antes conversávamos sobre isso, de que não bastava eleger, tinha que garantir a posse e depois garantir a governabilidade. Era um pouco essa temática que nós conversamos muito aqui, inclusive nos grupos aos domingos pela manhã. Nesse sentido, nós estamos percebendo já que, nesse atual momento, alguns movimentos acabam apontando caminhos necessários de enfrentamento e de politização de classe diante da conjuntura que nós estamos vivendo. Nesse sentido, uma experiência recente, que foi a greve dos servidores aqui de São Bernardo do Campo, que teve um papel importante e se somou a essa conjuntura, né, e que apresenta, digamos assim, caminhos e lições efetivas de como mudar, de como apontar novas realidades diante da conjuntura. Nesse sentido, o professor, nosso amigo aqui, o Fernando Tolentino, que ele participa junto à diretoria do sindicato, e depois ele se apresenta, ele participou intensamente desse processo da greve. Aqui também ele convidou a Flávia, que também está aqui, que parece que depois ele apresenta melhor, e ele vai falar para nós um pouco nesse contexto das greves e também no contexto político que nós estamos vivendo. O Tolentino é um companheiro que a gente conhece de longa data, tem uma experiência sindical antes da experiência atual. Ele também participou da FUSE e tem uma boa contribuição, escreve bem, é um bom intelectual e um bom militante. Passa a palavra para o Tolentino, com você. Bom dia, companheirada. Todos me ouvem bem? Sim. Então, meu nome é Fernando Tolentino, sou ativista sindical aí desde quando eu comecei a ser explorado pelo capital. Tive uma experiência na FUSE como dirigente de base da macro-região de Araçatuba. Tive a oportunidade de ter formação na escola sindical da CUT São Paulo. Foi uma experiência muito rica. A gente pode falar muitas coisas em relação a críticas à CUT, mas a contribuição que eles têm informação em forma PDF, no site das confederações, da própria CUT, da própria Escola Sindical de São Paulo, que eu tive contato. Eu tenho algumas publicações guardadas aqui, que para mim sempre me balizo por elas, vou buscando conhecimento através delas. E muitas vezes é o que falta, é formação política, que já existe acúmulo, e o capital continua a nos explorar. Eu acho que a gente tem que sempre revisitar essas formações e tentar divulgar, coisa que aqui a nossa tendência, o Em Frente, está tentando fazer. E está alcançando mais pessoas, tá? E deixa lá gravado no YouTube, justamente para as pessoas terem acesso
no momento oportuno, né? A nossa greve ela está suspensa, né, depois de 16 dias de greve. Houve alguns avanços do ponto de vista da vitória da classe trabalhadora. O governo atual aqui de São Bernardo do Campo recuou parcialmente. A gente conquistou um reajuste de 7%, só que é aquém daquilo que está na nossa pauta. E a questão política na conscientização está sendo ainda, né, porque ainda não acabou, muito significativo. E o que é greve? Né? Greve é a suspensão do trabalho por tempo indeterminado, de forma coletiva. Isso é decidido em Assembleia dos Trabalhadores, organizado pelos seus sindicatos, né? E assim, para a gente compartilhar conhecimento, porque eu não sou detentor de todo conhecimento, eu acho que esse é um momento de troca, de comunhão, não a comunhão que a igreja prega, que é a salvação, mas a nossa capacidade de enfrentamento à opressão do Balanço Intersindical de Estudos Econômicos, deixa eu ver a sigla aqui para não falar errado, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Aí tem um Sistema de Acompanhamento de Greve, o SAGS, tem um relatório de 2022, foi atualizado no último dia 23 de fevereiro desse ano. Então, em 2022, aqui no Brasil, registrou 1.067 greves, que contabilizou 57 mil horas paradas. Os trabalhadores do funcionalismo público promoveram mais da metade das mobilizações, né, desses movimentos reivindicatórios. E no que se refere a horas paradas, foram 70% das horas paradas foi do setor público, né? Só que a opressão do capital, ela é internacional, tanto é que a gente está acompanhando aí o que está acontecendo na França, né? A crise do capital impõe mais exploração, impõe mais opressão, e a reação dos trabalhadores é se mobilizar, se conscientizar, melhor organizar seus sindicatos, suas entidades de classe, para resistir essa opressão do capital. Que, principais reivindicações das greves no Brasil: reajuste salarial, segundo esse estudo de ESE que eu estou me pautando. Foram no total de 446 greves, que dá 41,8%. Greve por reivindicar piso salarial, 289 greves, que é 27,1%. Auxílio alimentação, né, o vale alimentação. Cada categoria chama de um jeito, né? Cada acordo coletivo chama de um jeito. 215 greves, que dá 20,1%. Pagamento de salários, 13º e férias em atraso. A gente tem greve até por isso, para você ver como a nossa elite capitalista ela é tacanha e mesquinha, até ineficiente. 209 greves, que dá 19,6% desse total. Greves por reivindicar melhores condições de trabalho. 168 greves ano passado, que dá 15,7%. Plano de cargos e salários, 146 greves, que dá 13,7%. Melhoria de serviços públicos, né, das nossas condições de trabalho enquanto servidor público, que é o nosso caso. No meu caso, da Flávia, do Serginho, que também está aí, que também é da categoria dos servidores públicos. 146 greves. Aí no relatório também apresenta a duração das greves, outros detalhes aí que no site todo mundo pode ter acesso, né? Greves e horas paradas no funcionalismo público por nível administrativo 2022. Eu acho que é um dado relevante. Na esfera federal, 37 greves, que dá 6,4%. De horas paradas, 4.593 horas paradas, que dá 12%
das horas paradas. Estadual, 109 greves. Do total de greves, 18,8%, 6.542 horas paradas, e 17,2% disso na porcentagem de horas paradas. Municipal, que foi a ampla maioria, 430 greves em 2022, que dá 74,1%. Horas paradas, 26.854 horas paradas, que dá 70,6% de tudo isso. Aí tem a questão da duração. Abrangência. A questão das reivindicações. Já tinha dito. Formas de resolução. Negociação, 115 greves no funcionalismo público foi dissolvida, resolvida e superada através da negociação. Intervenção, participação da justiça, 109, dá 59,2. Aí, isso aí destrincha. 103 foi decisão judicial, 6 acordo judicial e 13 o DIEESE não obteve informações. Dado relevante também, o resultado das greves no funcionalismo público. Atendido 56% das reivindicações. Integralmente, 10% de 56% e parcialmente 45,9%. Assim, mais dados relevantes a gente pode obter nesse relatório, né? Mas, como dizem, eu acho que é mais para além da estatística, a gente tem que compartilhar a nossa percepção justamente para a gente se ajudar a se formar compartilhando, que eu acho que a troca nos favorece concretamente. E assim, falando um pouco desse ano, né? Ainda estamos em abril, né? Ainda tem muita campanha salarial para ser feita, pelo menos esse ano, muitas coisas para a gente resistir em relação à opressão do capital. E na Europa está em crise também o capitalismo, e a reação é essa, até mesmo pela imigração, né, que acabou desestabilizando a paz social na Europa. E a reação por parte da direita é o nacionalismo, a xenofobia, achar que o imigrante é o problema, né? Mas o problema não é necessariamente as pessoas que precisam migrar para sobreviver, seja por motivo de guerra, por motivo de extrema pobreza, para a Europa. A grande questão é que o capitalismo e a opressão do capital, do imperialismo, forçam as pessoas a migrarem para buscar melhores condições de vida, porque muitas vezes ela não tem condições para lutar no seu país, nos meios que ela conhece, né? O Brasil recebeu muito imigrante ao longo dos anos, ao longo das décadas e até dos séculos, justamente de gente que também veio da Europa fugindo da questão da pobreza, da opressão do capital, das crises do capitalismo, por guerras, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial. Então, isso é uma questão cíclica da necessidade da classe trabalhadora se mobilizar para resistir à opressão do capital, né? E em lugares que a pobreza foi extrema, até foi possível, pelas condições e pela ineficiência da elite, fazer revoluções, como foi na Rússia, como foi em Cuba, como foi na China, na Coreia. Não que necessariamente a gente defenda atualmente esses regimes, mas a causa
a força motriz dessas revoluções foi justamente a miséria, a abjeção do capitalismo que ele impôs através da sua exploração e acúmulo, né? E o capitalismo, já que a gente falou tanto de uma data cristã, que é a data do Senhor, ele dificilmente vai ser cristão, porque ele nega a partilha, né? Muitas vezes, como diria o próprio Napoleão Bonaparte, as religiões muitas vezes servem para evitar que o pobre se revolte para matar o rico e tomar o que é do capitalismo, o que é do opressor, e de fato é nosso, porque nós trabalhadores é que produzimos a riqueza. Então, nós queremos participar dessa distribuição de riqueza, né? E se não for como acontece em países mais desenvolvidos, né, que a elite aceita ser sobretaxada, aceita pagar altos impostos para proporcionar direitos sociais para o máximo da sua população, da sua classe trabalhadora, justamente para haver esse equilíbrio social, e para a classe média, principalmente, e os pobres, satisfeito com o que o governo proporciona em termos de paz social. É assim na Escandinávia e assim com países mais desenvolvidos da Europa. Mas só que até lá, a questão do capitalismo está querendo pôr na conta dos imigrantes o peso da culpa, o peso da crise, o ônus da crise do ciclo do capitalismo. E isso aí só favorece, como eu havia dito, a extrema-direita, o fascismo, o nazismo, esse tipo de ultranacionalismo totalitário que quer fazer uma eugenia, muitas vezes, em algumas partes do mundo, né? Seja por questão de origem, seja por questão, muitas vezes, né, da pessoa ter alguma deficiência física, questões étnicas, né, não só questões sociais, né? Então, acaba o imigrante sendo o problema. Mas, como eu havia dito, aqui no Brasil, a gente também contou com a contribuição de muitos imigrantes que vieram da Europa por causa da pobreza. E, nesse sentido, agora falando especificamente um pouco da nossa greve. A nossa greve, eu acredito que começou a ser construída lá no começo de 2022, porque a categoria se colocou em movimento de forma espontânea, até certo ponto, depois com a contribuição institucional da nossa entidade sindical, do Sindicerv, só que por N questões, essa mobilização arrefeceu, fizemos ano passado 2 dias de paralisação, que foi 8 de abril e 13 de maio, e a gente obteve a vitória de ser respeitado o direito de greve, não foi imposta falta injustificada, ficamos falta justificada, descontou os dias, e isso, em relação ao nosso histórico aqui em São Bernardo do Campo, a responsabilidade em cima do governo, esquece. Tolentino, só um minutinho, não sei se é o meu aparelho aqui, mas de vez em quando está tendo umas falhas, é isso? Vocês estão percebendo isso também? Eu acho que se você postar mais próximo do microfone aí, talvez facilite. Tudo bem. Não tenha esses hiatos aí, entendeu? Só para ajudar. Ah, sim. Melhorou, companheirada? Agora sim. Isso. Tudo bem. Obrigado pela... Mas está cortando, mesmo assim está dando uns picos, está cortando. Então, como eu havia dito, houve esse avanço. Sim, tem que, às vezes pode ser algum outro microfone que está aberto, além do meu. Mas vamos continuando. Aí vocês vão me avisando aí se der alguma falha. A gente está aprendendo a lidar com também a tecnologia. Obrigado, Aldo. Então, houve esse respeito que, independente dos governos, né, eu acredito que os trabalhadores que devem tomar o destino em suas mãos, organizar
via institucional pelos seus sindicatos, justamente para resistir a isso. E como eu sempre digo, se o trabalhador não concorda com a direção política da sua entidade, ele tem que se sindicalizar para disputar mentes e corações. Justamente para fazer oposição, para concorrer à eleição, para justamente fazer tudo isso para disputar espaço dentro da entidade. E quem concorda se sindicaliza para fortalecer a entidade. Porque, como não existe mais imposto sindical no Brasil, quem vai financiar a luta dos trabalhadores é os trabalhadores. No Brasil, aqui é organizado o movimento sindical em confederações e federações que dividem a classe trabalhadora em áreas de atividade econômica, em categorias. Né? É uma perspectiva mais varguista, uma perspectiva mais corporativista. As centrais sindicais organizam o conjunto da classe trabalhadora e promovem a solidariedade entre a gente no território de atuação dela, né? Seja estadual, seja regional, seja nacional. Então, a opressão é contra todos, né? Então, as centrais sindicais têm um papel preponderante de organizar o conjunto dos trabalhadores no Brasil e em outros lugares do mundo onde existe essa forma de organização institucional para resistir à opressão do capital, né? Para organizar os movimentos reivindicatórios, as greves, os atos, né? Tem infraestrutura de carro, bandeira, tudo isso aí é necessário para a mobilização. Isso aí tem um custo que os trabalhadores voluntariamente vai financiar, né? O imposto sindical muitas vezes amarrava os sindicatos e todas as entidades organizativas que eu havia citado para ser uma forma de colaboração com o Estado no corporativismo varguista, protofascista da época, né? Que muitas vezes a CLT, no que se refere à organização sindical, principalmente quando havia imposto, havia até uma crítica da CUT quando foi fundada, que é a cópia fiel da Carta del Lavoro de Benito Mussolini. Em certos aspectos, eu tenho acordo com isso, né? Então, o movimento sindical no Brasil tem algumas amarras que relembram, que estão ligadas à Carta del Lavoro e à CLT. Túlio varguista em relação ao movimento sindical. Retomando em relação à nossa campanha salarial, que a nossa mobilização começou lá no começo de 2022. Houve um comprometimento por parte do governo, só que eles solicitaram espaço para estudo, chegou no final de 2022, a gente ficou só com Feliz Natal. Estudar e não passaram de ano. E em dezembro a gente já deu o start da campanha salarial de 2023, participamos da audiência pública da Lei Orçamentária Anual desse ano de 2023, lá na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Protocolamos já em dezembro a nossa pauta de reivindicações, que já tinha sido a Assembleia que deliberou isso. 2022, fizemos algumas atividades, a Assembleia para definir um calendário de lutas, isso em fevereiro, fizemos alguns atos. São Pedro atrapalha um pouco, porque choveu, e em algum desses atos fizemos o bloco da indignação no âmbito do Carnaval, que já fizemos em outras oportunidades, aproveitando essa questão do Sindicato Cidadão para participar das manifestações culturais aqui em São Bernardo do Campo, e esse é um conceito que é propagado no Brasil inteiro. Aí decidimos pela greve de março desse ano, greve a partir do dia 27 de março. No dia 29 foi aprovado na Câmara, sem diálogo com a nossa entidade, com o nosso sindicato, a questão do reajuste, e ficou por isso mesmo. Uma semana depois veio uma quase proposta do governo, que foi rejeitada em Assembleia, houve a contraproposta e depois a resposta
para a contraproposta. No dia 11, que suspendeu a nossa greve, a Assembleia teve algumas contradições que, no momento oportuno e na instância oportuna, a nossa entidade tem o dever de debater sobre isso na minha avaliação, e a minha avaliação é de sobejo conhecido, principalmente na categoria. Eu votei pela abstenção e fui cobrado por todas as partes por isso. Quando a gente é cobrado por todo mundo, é sinal que a gente está no caminho certo, pelo menos na minha avaliação, por causa justamente da dificuldade de dirimissão, de administração, de gestão dos conflitos que houve na nossa Assembleia, que suspendeu a greve. Quem votou pela suspensão da greve deu um voto de confiança para a direção do sindicato, para a gente fazer o melhor para essa mesa de negociação ser viabilizada e a gente ter vitórias, mais vitórias, do ponto de vista político, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista funcional em relação aos descontos dos dias parados da greve. Então, quem votou pela suspensão da greve, que foi a maioria, deu esse voto de confiança na direção do sindicato. Quem votou contra a decisão da maioria, que foi minoria, tem um dever, enquanto trabalhador sindicalizado, exercer vigilância crítica em relação à direção do nosso sindicato, inclusive está no estatuto. Quem votou contra e não é sindicalizado, que é absolutamente compreensível, eu sugiro que se sindicalize justamente para exercer melhor essa vigilância crítica e futuramente também disputar consciências, corações e mentes para a gente continuar construindo um sindicato plural que seja visto como representante da maioria dos trabalhadores do serviço público. Então, ou seja, a suspensão da greve impôs à direção do sindicato, na minha avaliação, uma responsabilidade muito maior. Aí, a gente tem que ponderar e decidir o que fazer com esse voto de confiança, na minha avaliação. Isso vale também, essa perspectiva, para outras greves, né? Porque já esse mês de abril teve uma movimentação em Bauru de greve, em Ribeirão Preto. E muitas vezes eu acho que a gente tem que definir qual que são as prioridades do movimento reivindicatório. É mesa de negociação? É o desgaste político do governo dos patrões? É promover figuras públicas da política promover a direção do sindicato? Tudo isso eu acho que a gente tem que ponderar, e essa questão eu sugiro para ser ponderada em todas as greves, no Brasil e no mundo. Para que serve essa greve? Qual que é o principal objetivo dela? Que a gente quer alcançar, né? E a conscientização, esse avanço na consciência média do trabalhador vai ser consequência de toda essa mobilização do trabalho da direção do sindicato, porque a entidade sindical, seja ela qual for, ela sobrevive às piores diretorias. As direções vão passar. A entidade, a gente tem que cuidar para ela não ser dissolvida, para ela não ter intervenção judicial ou do Ministério Público, que seja, nem os seus diretores serem caçados por esculhambações ou por decisão judicial, para evitar esse tipo de crise institucional, que é difícil ser superada, esse tipo de crise institucional. Infelizmente, as pessoas lembram das tragédias, né? E quem nem viu a tragédia, tem alguém mais experiente, com mais tempo na categoria, que faz questão de contar a tragédia. Aí conta na sua perspectiva. E isso eu acredito que é ruim para qualquer sindicato. E isso é o que eu deixaria de deixar aqui como reflexão e deixar aberta a palavra aqui para outras contribuições, para a gente ter essa troca, esse momento de comunhão das nossas percepções e conhecimentos em relação a esse assunto da greve no
contexto político atual no Brasil e também a nível internacional. Obrigado pela atenção de todos, companheirada, e até a vitória da classe trabalhadora. Valeu, Tolentino. Muito bom, muito bom. Como você disse, aos poucos nós vamos aprimorando, inclusive, essa parte técnica que, por algum momento, deu alguma pequena congelada, mas conseguimos chegar ao final e foi legal. Eu queria levantar um aspecto aqui, depois para abrir a palavra para os companheiros aqui sobre as greves nesse contexto e neste momento político. Eu diria que uma greve importante foi a greve do metrô em São Paulo, uma greve do metrô em São Paulo, onde essa greve do metrô em São Paulo colocou dois problemas para o governo. Primeiro, colocou o governo na roda do debate. Ele achava que era um debate só do metrô, mas ele foi chamado para o debate. E o movimento social também colocou no colo do governo o problema da liberação das catracas. Ou seja, e o governo, no primeiro momento, os governantes aceitaram, através de manifestação oficial, e no segundo momento eles tentaram reverter o quadro e abrindo a negociação e levou à paralisação da greve. E também eu diria que a greve do servidor de São Bernardo do Campo, em que pese as mais variadas avaliações, ela foi uma greve extremamente combativa, milhares de pessoas nas ruas. Nós aqui que somos de São Bernardo do Campo acompanhei parcialmente esse debate. Aqui tem outros companheiros da categoria e também que participaram do movimento. Portanto, foi um movimento extremamente importante e demonstrou muita resistência. Eu costumo dizer que o difícil numa greve não é entrar. Muitas vezes o difícil numa greve é como sair dessa greve. E aí a categoria vai saber o melhor momento. Mas eu queria, já para passar a palavra também depois ouvir o Tolentino nas considerações dele ao final, dizer que o debate da greve sempre foi uma preocupação dos revolucionários. O Lênin chegava a dizer de que a greve é uma escola, né? A escola é uma escola de guerra. Ele dizia, não é propriamente ainda a guerra, mas é uma escola. É um lugar onde você aprende, digamos assim, amadurece politicamente. Em 10 anos, numa greve, talvez você amadureça o que levaria 10 anos para amadurecer. Eu sei disso porque participei de muitas greves e a minha formação tem a ver com as greves que eu participei, porque é um momento muito intenso para o operário, para o trabalhador, para o funcionário, e nesse momento intenso ele avança rápido, amadurece rapidamente as suas concepções e leitura do mundo, porque é um momento de choque entre os interesses do capital e o trabalho. É um momento de conflito permanente ali, né? E aí o Estado vem do lado do capital, dos opressores, e rapidamente você é levado a tomar decisões que não são fáceis. Então, a greve, a escola de guerra, que ainda não é uma guerra, mas é uma escola extremamente importante a participação nas greves sempre. Então, está aberta a palavra. Acho que o Serginho pediu a palavra, é isso? Serginho, eu vi aqui. Serginho, está aberto. Aldacir pediu primeiro. Desculpa, Aldacir primeiro é que eu estou no celular aqui, acaba também, às vezes, mudando aqui. Só um minutinho, Serginho, então. O Aldacir. Não tem problema, não. Bom dia a todos e todas. Mais uma vez, estamos aqui nessa perspectiva da formação, e eu tenho uma pergunta carregada aí também já de uma preocupação ou uma reflexão. E aí vocês vão poder ajudar, principalmente o Aldo e o Fernando, que fez a explanação em relação às greves. Mas a minha reflexão, e eu penso um pouco nessa direção, até que ponto
a greve, e aí é preciso entender bem o que eu estou falando, porque eu não estou sendo contra, é mais uma reflexão mesmo. A greve, no caso do serviço público, a quem que ela prejudica? A quem que ela prejudica no sentido da prestação do serviço? Né? No caso dos municípios, quando a gente tem uma greve de servidores do serviço público municipal, é a creche, é o posto de saúde, sei lá, e é sempre o pobre, aquele que já é bem prejudicado com todo, ele acaba sendo prejudicado ainda mais, porque a gente às vezes observa que quando você tem uma greve na creche, a mãe não pode levar o filho para a escola e ela é prejudicada, porque aí às vezes ela também é aquela trabalhadora diarista que não tem com quem deixar o filho para ir lá receber aquela diária. Então é uma preocupação nesse sentido. Eu vejo aí, no caso da greve dos trabalhadores do INSS, quantas pessoas dos mais prejudicados são prejudicados porque não consegue lá sequer marcar a sua perícia para receber os dias de trabalho que estava parado e auxílio doença e etc e tal. Então é uma preocupação de como que nós podemos aprimorar esses serviços e fazer esse debate para ganhar, inclusive, os pobres, ou mentes e corações daqueles que mais precisam. Eu estou falando isso porque é o que a gente, muitas das vezes, é o que acontece quando a gente vai para a rua, está no debate com esta camada da sociedade, e a gente tem tido dificuldade porque são aqueles que são mais difíceis de compreensão. Então, como que a gente pode ganhar essas mentes e corações, fazer com que eles entendam que a greve é um instrumento de defesa e não de ataque, e aí sucessivamente. É um meio complicado a história, mas é um pouco nessa direção a reflexão da minha visão. Obrigado. Obrigado. Serginho? Bom dia a todos e todas. Parabéns, Tolentino, pela explanação. Parabéns também pela condução da greve, pelo trabalho que você tem feito no Sindicerv. Eu votei nessa chapa no Sindicerv muito em função de uma conversa. Eu sou funcionário do município e do estado, mas eu votei muito em função de uma conversa que a gente teve, eu Aldo, Tolentino, porque o Sindicerv se vinha num processo de desconstrução e de descrença muito grande no município. Os trabalhadores aqui do município, eles estão numa condição muito ruim. Não é só a condição salarial, é a condição de infraestrutura de uma cidade muito rica, que oferece muito pouco para o funcionalismo público do ponto de vista da infraestrutura, para você poder oferecer um serviço de qualidade para a própria população. Eu sou um funcionário da educação também, sou professor. Eu estou afastado porque eu estou com um problema de esforço repetitivo no braço, já há algum tempo, tenho feito várias infiltrações, tenho evitado um processo de readaptação, e toda vez que eu volto para a sala de aula, eu volto naquela infraestrutura horrível, Eu acho que é uma vitória muito grande ter conseguido parar a categoria, principalmente os professores, neste período. E os professores pararam com apoio da comunidade, sim. Por mais que eu ache que a gente deveríamos ter invertido esse processo e dialogado primeiro com a comunidade para depois parar, porque lá na escola a gente consegue o apoio dos pais e das mães
e dos alunos, é sempre importante a gente pensar nesse processo. A vitória é muito grande. E não é uma vitória do ponto de vista financeiro, é uma vitória de organização da categoria. A gente vem falando há muito tempo, para aquelas pessoas que ficam se lamentando e reclamando, se sindicaliza. Antes da greve eu estava afastado e lá no grupo da escola eu coloquei alguns que não queriam parar, eu fiz uma colocação lá, falei, se sindicaliza, porque vocês fazem a crítica ao sindicato, mas não vão para a luta. E isso, na verdade, fica dando desdobramento ruim dentro da categoria. Vocês falam de uma coisa com a qual vocês não vivenciam, que é essa luta, né, na rua em defesa dos trabalhadores e do serviço público de qualidade. Eu acho que essa é a grande vitória, Tolentino, de fato organizar, e se possível organizar uma oposição sindical, né, e se possível organizar a crítica, mas não pela crítica, mas a crítica que está na rua também ajudando a construir. E você é uma dessas pessoas que tem a crítica, mas que está na rua ajudando a construir, ajudando a categoria. Isso é imprescindível, isso é fundamental, né? Então, quando a gente precisa do sindicato, ano passado eu estava trabalhando, eu pedi o caminhão de som do sindicato para a gente fazer uma campanha no Jardim Silvina para falar sobre a dengue, né? E o sindicato de pronto, aquele companheiro que faleceu, né, dirigia o caminhão e foi lá. O sindicato está sempre aberto e a gente tem que colocar o pé na porta quando não estiver aberto. Essa é a nossa função. E nós temos que conscientizar, sim, os usuários do serviço público, para dizer que nós precisamos de um serviço público de mais qualidade e que isso está muito ligado ao quê? A infraestrutura que é dada para o trabalho do funcionalismo público. No mais, o Tolentino já colocou as questões que são questões de concepção do capitalismo. E o trabalhador só vai ganhar se ele colocar o pé na porta. Não vem nada de graça para nós, né? Então, de novo, parabéns. Eu acho que é imprescindível essa greve, que ela dá muitas lições a todos nós e que a gente não pode parar com essa utopia. Temos que ir em frente. Obrigado, Serginho. Serginho também é um companheiro que milita, tanto ele teve afastado por problema de saúde agora, mas ele também milita na POSP, vai ser um dos nossos diretores da POSP aqui em São Bernardo do Campo, na chapa que fechamos ontem, e ele vai estar participando dessa chapa. A Cris também pediu a palavra, levantou a mão aqui, eu talvez não esteja enxergando todo mundo, mas a Neuza me ajuda aí se tiver alguém primeiro. Pode falar, Cris. Então, acho que tem uma coisa que o rapaz falou. Eu fiquei muito tempo sem poder me filiar ao sindicato devido aos empréstimos que eu tinha. Eu tinha mais de R$2.000 em empréstimo. Então, a gente também tem, às vezes, professores que passam por uma situação difícil e, às vezes, até quer se filiar, mas não consegue em função... quando você tem o salário comprometido, né, você não tem como ser filiado, né, pelo menos há um tempo atrás, né, e eu deixei de ser filiado há um bom tempo em função desses empréstimos que eu tinha, quer dizer, eu recebia um salário irrisório mesmo no Estado, né. Outra questão também, em Santo André, o sindicato tem discutido, eles já fizeram uma prévia de quanto o salário está defasado, então eles estão pedindo em torno de 18% para que o salário seja reposto, né? Então, uma coisa que eu acho que seria interessante pensar nessa questão, né, o que fazer quando você tem lá um professor que às vezes até quer participar do sindicato, mas ele está cheio de empréstimo, né, e aí fica difícil ele ceder uma parte do salário para estar compondo, né. Outra, eu cheguei a participar de uns quatro sindicatos, né, porque além de ser professora, eu sou artista e musicista,
Então, eu tinha que pagar o sindicato dos músicos, o sindicato dos artistas, o sindicato de professor. Então, assim, eu chegava a pagar uns R$ 500 só de sindicato. E a gente, como é artista, você não tem apoio nenhum, né? Nem para dar aula, e muito menos como artista, né, também. Mas eu chegava a pagar quase em torno de R$ 500 também, né? Que era também muito difícil. Tanto que teve momentos da greve no Estado que eu falava, putz, vou aproveitar para tocar, porque é muito... você tentar ver, às vezes você pensa que o professor é só professor, e o professor tem outras atividades, né, para compor o salário. Né, você só ser professor não dá para manter uma casa, né? E praticamente já são mais de 30 anos nessa profissão, né? Até estava brincando com a minha irmã, falei, eu acho que eu tenho que mudar de profissão, né? Porque realmente, a nível financeiro, deixa muito a desejar, né? O salário, eu acredito que 18% é pouco, né? Se a gente for avaliar, eu acho pouco até, né? Pelo trabalho que a gente tem. Mas em Santo André está havendo as discussões no sindicato e ainda não foi ainda uma assembleia para decidir a greve, né? Mas aí são reflexões que eu estou colocando no grupo, né? Que às vezes a gente tem que, antes, pensar um pouquinho, né? Antes de julgar, né? Porque às vezes o teu colega não está entrando em greve, talvez por essas questões, como eu falei, eu não tenho só uma profissão, tenho outras, né? E, por exemplo, ser professor não me dá tempo para eu poder estudar uma partitura, para eu poder tocar, para eu poder compor as minhas músicas. Quem realmente me conhece, porque eu acredito que aqui no grupo muita gente não me conhece, as minhas músicas sempre foram, desde a década de 80, músicas contra o sistema capitalista, né? Sempre foram. Eu tenho até uma música que fala: homens de capas vermelhas desabotoam sangue. Agora homem é Deus e eu não sou ninguém. É uma reflexão que, assim, sempre o dinheiro está acima da qualidade da vida das pessoas, né? Isso eu já compunha quando eu tinha 16, 17 anos. Então, assim, antes de julgar um colega porque ele não entrou na greve, eu acho que tem muita coisa para ser analisada, né? Será que esse colega está passando necessidade? Será que ele está sofrendo alguma perseguição? Porque a gente tem perseguições políticas. Se você me disser que não, você tem. Tá? Dependendo do seu posicionamento, você vai sofrer tanto por parte de qualquer partido, tá? Se você falar para mim, não, porque o partido é de esquerda... Não, se você se manifesta, você sofre pressão, né? E você tem que estar muito bem preparado para lidar com essas perseguições políticas. Então, tem uma série de questões, né? Então, antes de julgar o colega, eu acho que é interessante analisar, ver realmente o que esse colega está passando, tá? Agora, vamos ver se em Santo André é decretado a greve, né? Porque a gente está tendo outros questionamentos com relação à educação, né? Há um descontentamento com relação ao governo atual, né? Que é o Paulo Serra, que apoiou o Bolsonaro também. Então, só isso que eu queria dizer, tá bom? E eu vou desligar aqui, para não ficar muito... fica muita coisa, né? Muito microfone ligado, essas coisas, tá? Obrigado por me ouvirem. Imagina, nós queremos depois ouvi-la, entendeu? Do ponto de vista cultural. De repente, nós podemos, antes de marcar um dia que você tiver alguma atividade, para a gente comparecer, para prestigiar. A cultura é fundamental. E também, é claro que você apresenta a situação do trabalhador hoje, muitas vezes vive com o mínimo do mínimo e as dificuldades não são poucas. Kátia, 3 minutinhos. Bom dia àqueles que eu não tinha dado ainda, né, que chegaram depois. Eu estava
estava pensando na fala do Fernando e eu acho muito importante a greve. Eu tenho, né, uma lição de vida, eu tive um exemplo em casa, tenho muito, assim, eu me inspiro muito no Aldo, no Alberto, né, no pessoal aí jovem que está na luta. Mas eu estava pensando, essa greve aqui de São Bernardo, ela não teria que ter começado de uma maneira diferente, porque esse prefeito, vou dizer prefeitinho de Araque que nós temos aqui, esse ordinário, o cara é um fascista do caramba, e ele está instalando, acho que já inaugurou umas 57 praças, parques aí, faz a cabeça do povo. A gente sabe que a família é da pá virada mesmo, que existe. Quem conhece a história da família, né, que eu tive contato esses dias, eles realmente fazem a cabeça do povo. Eu não sei se naquela pesquisa que saiu, porque também quem fez a pesquisa é tendenciosa, né? Um jornalismo tendencioso, que diz que ele está com 72%, não sei, de aprovação. Então, não teria que, antes de fazer a greve, ou paralelamente, fazer um trabalho mostrando para o povo a sacanagem desse prefeito, todas as coisas que ele já fez contra a população, até em pessoas que votaram nele, ele prejudicou. Teve uma vila todinha que votou nele e ele mandou demolir as casas, né, daquela vila. Então, eu ainda tenho muito que aprender, sou leiga nesse sentido, mas não teria que ser feito um trabalho para mostrar para a população a necessidade da greve realmente, aliando a fala do Preto Lindo, a gente sabe que a população se prejudica demais, sim, nas greves, né? Inclusive, até em termos de assistência médica. Então, eu gostaria que desse maiores esclarecimentos nesse sentido e como mudar essa situação. Fazer a greve é importante, mas não teríamos um outro caminho para fazer essas reivindicações? Não sei como seria. Gostaria de obter informações melhores. Obrigada. Obrigado. Mais alguém, que nós já podemos passar a palavra para o Tolentino, mas alguém gostaria de levantar alguns considerandos? Mais alguém? Oi, Aldo, bom dia, tudo bem? Oi, Aldo, eu gostaria de fazer uma pequena fala também. Pois não. Eu não sei o nome do primeiro companheiro que falou aí, após o Tolentino, ele fez a intervenção, mas também é parecida, de fato, com a fala dessa companheira que falou agora. Aldacir. Tá. Então, nessa questão aí digamos assim, né? Se seria possível a gente pensar outras maneiras de fazer greve no setor público. Acho que é essa a questão, não é isso? Então, aí eu penso assim, né? Porque eu também tenho uma experiência já bastante longa, né, com essa questão de greve, etc., né? Por exemplo, eu participei, né, eu fui professor, na verdade eu já sou professor desde 85, né, faz um tempo que eu estou na estrada. E, por exemplo, naquela época, então, era o Felício, né, o João, que era o presidente da PUESP. Então tinham aquelas greves, né, digamos assim, até intermináveis, né, da categoria, né, dos professores estaduais. Greve que chegaram a durar 100 dias, algumas delas, né? Depois tinha reposição de aula, não cortava o pagamento da gente, etc. E o que era o caráter daquela greve, né? A greve era greve maciças, né? Acho que, sei lá, 80% da categoria participava.
Mas qual era o caráter dela? Era na Paulista, digamos, de sexta-feira, no MASP, reunião, assembleia, aí descia até a República, da República que fechava, né, mais a votação, etc., se dava ali, né, continua a greve ou não, aí, no caso, né, decidia-se manter a greve e todo mundo ia embora. Aí o que acontecia, na verdade? O pessoal, vocês sabem, né, gente? O pessoal ia pra praia, entendeu? Ficava na praia, o pessoal ia cuidar da vida, digamos assim. Aí na outra, próxima sexta, de novo, Paulista, República, e assim ia, né? Então, já naquela época eu falei, pô, assim não funciona. Por quê? Porque é claro que naquela época era Quércia, né? Você acha que eles estão preocupados com a educação, né? Não estão. Quem está perdendo são os alunos. Então, e depois, eu fiz geografia na USP também, né? Então, depois eu entrei, nessa época aí que eu falei, 85, eu fazia filosofia em faculdade particular. Depois eu consegui passar no vestibular da USP, fazer geografia na USP, e aí lá na USP eu vi como que era a greve que rolava lá. Era outro, digamos, desculpa falar, né? Mas era outra escala, digamos assim, né? Para usar uma expressão do geógrafo, né? Era outra escala, outro patamar, né? E de maneira geral, pelo menos naquela época, a USP conseguia. Hoje, lógico, a USP também, né? Vocês sabem, a decadência que a USP entrou, etc, etc, né? Né, digamos assim, o capital também faz tempo que vem destruindo a USP, né? A gente sabe disso. Mas, enfim, a gente via um caráter diferente das greves da USP. Por exemplo, o pessoal saía da USP e ia para o Palácio do Governo, direto ali, né? Da USP. Então, quando tinha isso, era o maior auê, né? Porque parava trânsito, etc, etc. Então, de maneira geral, era um incômodo muito grande. Enfim, para chegar no meu ponto, né? Acho que só falei isso para introduzir o meu pensamento. Mas chegar no ponto, eu também concordo com esses companheiros, né, que a gente precisa pensar uma outra forma de fazer greve no setor público, que é diferente de fazer greve na produção, né, onde vai imediatamente, talvez, já no setor público perde, é o próprio trabalhador, né, é o próprio, né, o cara faz a greve e a mulher dele não tem onde levar para ela fazer o corre dela, né. Então, no fundo, ele está dando um tiro no próprio pé. Então, o que eu acho? Eu penso assim, eu até tenho um modelo na cabeça. Meu modelo é o seguinte, né? Agora eu acho assim, lógico que a gente precisa amadurecer muito para chegar nisso, no que eu vou falar, né? Eu acho assim, o que a gente precisaria fazer enquanto setor público? Vamos entrar em greve? Vamos. Que tipo de greve? É o seguinte, a gente vai continuar trabalhando. Mas, uma vez por semana, a gente vai para a avenida. Qual avenida? A pior avenida que tiver, para causar embaraço mesmo, entendeu? Não é para entendeu? Para a gente perder. A gente vai zoar a cidade, digamos assim. A gente vai engarrafar tudo, entendeu? A gente vai dar problema, a gente vai causar, entendeu? A gente não pode só a gente perder. Então, eu acho que é isso. A gente precisa... e outra coisa, não pode ser sempre na mesma avenida, tipo um desfile. Oi? Então, eu acho que também não pode ser um desfile, né? Um desfile cívico. Precisa ser assim, ó, hoje vai ser na Paulista. Semana que vem vai ser na Faria Lima. Na outra semana vai ser na Avenida do Estado. Na outra vai ser, cada semana vai ser em um lugar, entendeu? Pra gente ver onde que aperta mais o calo dos caras. Né? Outra a gente vai fazer na nossa Marginal Tietê. Certo? Quer dizer, mudando o lugar da greve semanalmente. A gente continua trabalhando, digamos, de segunda a sexta. Na quinta, a gente vai fazer esse caos lá. Aí a gente vai trabalhar de novo. Daí, a outra semana, a gente vai parar na segunda e vai fazer o AUE em outro lugar. Então, eu acho que assim, talvez, né, a gente conseguisse melhorar um pouco a greve. Aí, enfim, agora, para efetivamente terminar, eu digo assim, né, por exemplo, a gente fala da França. Mas, pô, desculpa, a gente não pode comparar, nesse caso, né, sindical, social, França com Brasil.
Até porque, veja, não fosse só o histórico francês, ainda tem a nossa questão do seguinte: a gente faz greve, mas a gente está pendurado. O Brasil não tem tantas oportunidades. Aquele companheiro que a gente chama para fazer greve, o que ele fala para a gente? Graças a Deus eu estou trabalhando, rapaz. Você ainda quer que eu faça greve? Entendeu? Então o nosso caso é muito adverso. Era isso. Desculpa, eu me alonguei um pouquinho. Ô, Aldo, só Obrigado. um minuto, Aldo, por gentileza. Eu Oi. quero só deixar uma coisa clara, assim, o meu apoio irrestrito à greve, né, do funcionalismo de São Bernardo, né? Eu acho que a greve é uma greve vencedora, né? Eu sou vítima desse chicote também, né? Então, não é uma greve só por salário, é uma greve também pela melhoria da infraestrutura do serviço público em São Bernardo, de uma cidade muito rica. Legal. Renato pediu a palavra, e para a gente já ir para os finalmente, tá bom, gente? Legal. Renato? Eu só vou falar, não vou me alongar muito não, que o Tolentino falou aí, eu tive acordo com ele, eu tive a felicidade dessa greve, a gente tá sempre junto lá, e por sinal a gente saía até pro Bom Prato para almoçar, né, que isso a gente tava junto e ia até trocando ideia e tudo, e eu consegui acompanhar 90% da greve, inclusive no dia da Assembleia que ocorreu de manhã, eu cheguei atrasado e ele ainda brincou comigo. Meu, a hora que você está chegando. Mas eu acho que a greve, ela foi boa, foi importante. Como eu não sou da categoria, eu não vou me ater a colocar as posições. Eu quero dizer que eu acho que a greve, ela teve um teor de vitória e foi dividida, é ruim quando a Assembleia é dividida, mas eu acho que ela teve... E eu, falando aqui com o Preto Lindo eu não vejo outra saída hoje. Eu acho que, mesmo que venha prejudicar a população, a greve é greve, é a única arma que tem o trabalhador. Nos metroviários, lá eles teve uma alternativa de colocar uma posição. Nós não vamos trabalhar, mantemos a greve e mantemos trabalhando com a catraca livre. O governo, em primeiro momento, aceitou e depois recuou. E ele foi vitorioso, que a justiça deu até multa para o governo Tarcísio. Mas eu não vejo, para nós hoje, nenhuma alternativa, porque eu trabalho pelo princípio que o trabalhador só faz greve porque é a última alternativa. Então, se é a última alternativa, não tem outra alternativa a não ser a greve. Eu acho que o que Tolentino falou aí, eu acompanhei, inclusive na maioria das vezes com ele, eu achei que foi... o primeiro momento, o Orlando não reconhecia que existe sindicato. Depois... ele fez uma live ironizando que não tinha sindicato e depois teve que chamar o sindicato para negociar. Então, já teve um avanço. Ela não pode se dizer derrotada. Ela foi uma greve e os trabalhadores mostrou a força que tem. Legal, Renato. Obrigado. Quero passar para o Tolentino, mas antes eu queria fazer uma reflexão também de uns 3 minutinhos. Quais são as reflexões que eu estou pensando? Primeiro, o que o Aldaci coloca aqui, eu sei como que é isso, Aldaci. A primeira greve que eu fiz foi na saúde, no Hospital do Mandaqui. Não tem lugar mais difícil fazer uma greve do que paralisar parcialmente o atendimento da saúde. Não tem. E eu fazia aquilo com um sentimento tão doído que vocês não têm a menor... Eu era presidente da associação e liderei essa greve, que foi a primeira greve de 40 anos que existia o hospital. Então, essa é, digamos assim, a mais difícil implementação de uma luta que é a greve. Mas aí é o seguinte, qual que é a reflexão? A greve é
uma situação limite. A greve não é brincadeira, não acontece em qualquer momento. Ela esgotou qualquer forma de convencimento ou de diálogo. Ela é o limite. Bom, mas o limite é só para a melhoria do bolso de quem está fazendo greve? Não. A greve, via de regra, ela é extensiva às pessoas que estão envolvidas na greve. Então, a greve é por melhores condições de trabalho e que, portanto, melhores condições de oferta do trabalho para o público. A greve é por melhoria na educação, portanto, a melhoria da educação para o filho dos trabalhadores que está na escola. A greve no Hospital Mandangui, a que eu me referi, chovia dentro dos quartos dos pacientes. Então, a greve chamou a atenção para a precarização que a saúde se encontrava. Então, como diz o Lênin aqui, a greve é uma escola de guerra, embora não seja a própria guerra, mas ela é um momento limite onde já esgotaram todas as possibilidades de diálogo e que não tem, e os governantes indiferentes, os patrões indiferentes, então as pessoas se colocam nessa situação. Mas não é uma greve contra a população, muito pelo contrário, é uma greve para poder, inclusive, educar a população, e aí os sindicalistas têm essa responsabilidade de educar a população, inclusive para também fazer as lutas diante das suas agonias, que não são poucas. Diante das suas agonias, que não são poucas, e muitas vezes falta de alternativa que não existe. Portanto, a greve é uma situação limite. E toda greve, ela é o que o professor Cido, que fazia greve com a gente, é o que ele chamava de um gabinete de crise. A greve instala um gabinete de crise na sociedade, nos setores envolvidos e para além dos setores envolvidos, como a paralisação do trânsito. Então, ela vai atrair a simpatia de uns, vai atrair o ódio de outros, mas ela é um limite posto para as pessoas para poder chegar. Você pensa que é fácil parar uma greve? Eu fiz todas as greves da saúde. Todas. Não é fácil, porque fazer greve é muito doloroso. Quem está à frente do movimento sofre demais. Não tem hora para chegar, não tem hora para sair, não tem hora para deitar, não tem hora para dormir, não dorme direito. Então, é uma agonia para quem faz a greve. Por isso que é uma situação limite. É por isso que é brilhante a classe trabalhadora, porque ela não brinca com essa ferramenta, ela chega na exaustão para poder chegar a essa condição. O companheiro disse aqui, o Nilton disse da greve da educação. Nilton, eu fiz todas as greves da educação. As propostas levantadas aqui também já foram propostas levantadas na educação. Não tem saída. Não tem saída. A greve é um momento de choque direto contra o capital, contra os governantes e contra os patrões. Não tem saída. Porque os patrões acumulam riqueza e não querem dividir com quem produz. Qual é o jeito que eu tenho para chegar nisso? Eu tenho que falar para ele que ou ele divide o que nós produzimos, ou ele também pode ir à falência. Ou ele pode ir à falência, porque nós vamos parar de produzir. A greve na montadora, na Volkswagen do Brasil, os caras estão podres de rico. Os trabalhadores morando nas comunidades de favela. É injustiça capital, é injustiça ali objetiva, todo mundo está observando. Na educação não tem saída. A educação é uma greve. E você mais, viu, Nilton e mais outros professores que estão aqui. Sabe por que a educação piorou no estado de São Paulo? Sabe por que os professores hoje estão numa condição de semi-escravidão? É porque não tem acontecido nos últimos anos greve da educação no estado de São Paulo. Porque se tivesse a mobilização que a gente tinha alguns anos atrás, os governantes pisavam miúdo em relação à educação, em relação aos servidores públicos. Hoje, eles estão com o chicote na mão, empoderados e que, portanto, a categoria está arrasada. Eles conseguiram destruir a categoria. As pessoas estão sendo literalmente escravizadas. A pessoa não pode chegar atrasada 3 minutos
que ele perde um dia de serviço. Se ele estiver na escola, o filho ligar que teve um acidente em casa e ele sair antes de terminar, ele perde o dia de serviço. Para vocês verem o grau de escravidão que essa categoria está submetida. E na greve também, a greve não é só dificuldade. Dividiu a categoria, dentre outras coisas. A greve não é só dificuldade, a greve também exercita a prática da solidariedade. Quantas vezes na greve nós saímos pedindo dinheiro para poder fazer cesta básica para os professores que estavam pior dos piores em dificuldade? Quantas vezes? Quantas vezes nós fizemos um baile para angariar fundos para dividir entre os colegas que estavam com dificuldades violentas? Então, a greve também educa para a gente exercer a solidariedade entre nós, para humanizar as pessoas, dizer o seguinte: olha, o seu sofrimento, o meu sofrimento é nosso. Vamos partilhar o sofrimento para a gente deixar de sofrer pelo menos um pouco e a gente ter uma perspectiva para lutar. Uma perspectiva para lutar. E o que leva esse limite? E a greve é uma grande escola, viu, companheiros? A greve é uma grande escola. O Lênin tem razão. A greve é uma escola que é o choque entre o capital e o trabalho, portanto, é uma escola de guerra. Nós estamos em guerra. Não é que nós queremos fazer a guerra, entendeu, Aldaci? Não queremos fazer guerra. Não é que no Brasil hoje nós queremos lutar ou criticar quem quer que seja, ou a violência na escola que estão matando o professor, ou matando alunos indefesos. Na verdade, se o país tivesse muita consciência política, fazia uma greve nacional contra esse ataque à educação, esse terror contra a educação. Tá certo? Por que nós estamos falando disso? A greve é um limite. Por exemplo, no Brasil, nós estamos numa guerra civil. Então, a guerra não é só entrar numa greve. A guerra já está posta. Pega o caso, por exemplo, no Brasil, a cada 23 minutos, um garoto pobre, preto e periférico é assassinado. Não é estatística do Em Frente ou do Aldo, é estatística do movimento negro. Que nome se dá a isso? É uma guerra. E como que nós vamos vencer essa guerra? Com a flor na mão? Nós vamos vencer essa guerra dizendo para o opressor: meu irmão, você vai para o céu, tu vai para o inferno, desgraçado. Tá certo? No sentido aqui é simbólico, porque eu não acredito nesse negócio também de inferno. Isso tudo são categorias criadas pelos homens para dominar os próprios homens ou para conter os próprios homens e mulheres de bem. Então, assim, é muito grave. A gente só faz uma greve ou só exercita a escola de guerra porque nós já estamos em guerra. Nós não estamos em qualquer conjuntura, nós estamos em guerra. E quando o professor quando o funcionalismo público vai à luta, ele também faz parte dessa guerra. Aquele que não concorda com ele também precisa compreender que ele tem que guerrear para poder se libertar do preso do jugo do capital. Então, companheiro, é muito mais profundo esse debate da greve do que... Nós não estamos falando aqui do debate da greve do servidor de São Bernardo do Campo, que, na minha opinião, foi uma greve, assim como a greve do metrô, é uma greve que anima. Eu vi a Cris falando que Santo André está discutindo como fazer greve. Diadema está discutindo como fazer greve do funcionalismo. No Brasil inteiro, é um mau exemplo para os governantes ter uma greve dos servidores. Né? É um mau exemplo, mas para nós é um exemplo necessário, porque o arroxo salarial, se as pessoas estão bem com o seu salário, pode acreditar uma coisa aqui: eles não fazem greve. Ninguém faz greve estando em condições boas economicamente, de moradia, de saúde, de transporte, de habitação. Ninguém faz, porque é doloroso. Você pega o servidor de São Bernardo do Campo, eles vão perder os 16 dias de serviço, em princípio, se o governo negociar. Com salário contado para pagar, vai perder. Então é uma operação de risco muito grande, e o professor e o companheiro que entra em greve, ele calcula os eventuais prejuízos, ele não entra em greve só ideologicamente porque eu quero fazer greve, ou porque eu estou com rebeldia reprimida. Ele entra em greve no limite da sua necessidade. Portanto, todo apoio a toda e qualquer greve que já existiu
que existe no momento e que existirão. E eu quero dizer o seguinte, eu sou igual ao Paulo Freire, para concluir. Paulo Freire, antes de morrer, ele disse o seguinte, olha, eu sonho que um dia todo mundo pudesse estar fazendo caminhadas e caminhadas, porque era uma época que tinha caminhadas do MST, caminhadas e caminhadas por esse país. Ele falava aqui a caminhada dos sem teto, a caminhada dos sem educação, a caminhada dos sem saúde, a caminhada dos sem salário, a caminhada dos sem dignidade, porque não é assegurada a dignidade da vida. E eu diria o seguinte, só é possível chegar no socialismo se a gente tensionar a sociedade nas nossas guerras permanentes de enfrentamento ao capital, para que a gente possa destruir esse próprio capital, que ele não é a saída para a classe trabalhadora. O capitalismo não é a saída para a classe trabalhadora. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas desculpa até a minha ênfase, é porque nós que somos filhos, digamos assim, da exclusão e da miséria desse país, nos revoltamos toda vez que a gente quer lutar e as pessoas não apoiam ou não respeitam a nossa pauta de reivindicação como os patrões dos governos. Tolentino, suas considerações finais nessas nossas batalhas. Bom, obrigado aí pela contribuição, pela reflexão. Tolentino, fala mais perto do microfone, que está cortando um pouco. Isso. Isso, acho que tem mais microfone aberto aí. Melhorou, Aldo? Melhorou. Agora fechou meu também. Obrigado aí pela reflexão e a contribuição de todos. Também agradeço especial ao reconhecimento, aos elogios do Serginho. Muito obrigado mesmo, companheiro, pela confiança, por expressar ela para mim publicamente. Eu acho que a gente constrói também reconhecendo os esforços dos companheiros, não só criticando, reconhecer, apontar o equívoco e propor as saídas, né? Como muitos falaram. Eu me senti contemplado nessa última intervenção do Aldo, então não vou ser prolixo, repetindo muito essas reflexões. Eu vou falar um pouco da experiência que eu testemunhei no nosso Sindicerv. Na minha avaliação, quem é o maior violador dos direitos sociais no Brasil é o Estado Nacional Brasileiro e seus entes federativos das esferas federais, esferas estaduais e municipais. A greve, de fato, prejudica o atendimento dos serviços públicos no funcionalismo público. É verdade, mas quem é responsável por prejudicar a classe trabalhadora? No caso da greve do serviço público, é o Estado brasileiro e seus entes federativos. E é necessário, sim, conscientizar a população disso. Coisa que o nosso sindicato, desde quando eu entrei na categoria, faz um esforço hercúleo para fazer. Nem sempre conseguiu? Talvez isso é um balanço que precisa ser feito, mas sempre tenta. Em 2015, na greve que a gente fez carta aberta à população, distribuímos sábado, domingo, na feira, na rua, na Marechal, no centro, nos bairros, e durante a greve também. Esse ano, fizemos uma carta aberta antes da greve, no meio da greve e quase no final da greve, para explicar para a população os motivos da nossa greve. E para deixar bem claro para a população de São Bernardo do Campo, para toda a nossa municipalidade, que nossa greve vai para além das pautas econômicas. É muito mais do que uma questão corporativa. É uma questão também de defender o serviço público de qualidade. Como o Aldo citou, da precariedade na época que ele trabalhou lá no Hospital Estadual Mandaqui. Essa precariedade também chegou em São Bernardo e a gente está tentando denunciar. Infelizmente, a nossa Câmara dos Vereadores de legislar, propor leis, debater leis e fiscalizar
o Poder Executivo. Nessa perspectiva, a nossa greve cumpriu esse papel de fiscalizar o Poder Executivo e denunciar para a população e para quem mais interessar a precariedade dos serviços públicos em São Bernardo do Campo. E, de fato, há concepções que balizam as análises, que balizam os balanços em relação à greve às greves no serviço público, nas autarquias, na iniciativa privada, e é uma situação limite. Nós fizemos greve aqui porque chegou uma situação limite e não tinha mais o que fazer. Então, a gente tenta, enquanto direção do sindicato, informar a população, estabelecer diálogo com a população sobre as questões da nossa pauta da campanha salarial. Justamente para conscientizá-la. Porque não tem espaço vazio na política, tem espaço ocioso. Se nós, servidores, não conscientizarmos a população, usuário do serviço público, a propaganda oficial do governo vai cumprir esse papel. A população não vão deixar ela sem alguma informação, seja verdadeira ou falaciosa. Alguma vai chegar até ela. Então, a gente precisa, e eu acho isso como uma estratégia acertada, fazer essas cartas abertas à população, distribuir corpo a corpo, tentar estabelecer diálogo com a população, também divulgar nas redes sociais das entidades sindicais, justamente para conscientizar os motivos da nossa greve, de qualquer greve no serviço público, porque na iniciativa privada é muito mais simples essa conscientização da população, porque ela não vai ser prejudicada em relação à não prestação de serviço, à não execução do trabalho. Quem vai sentir algum impacto é apenas o empregador, o patrão. Mas no serviço público tem esse complicador. Quem vai sentir no primeiro momento o impacto é a população. Por isso, a necessidade dessa conscientização. A greve, sim, de fato, como o Aldo lembrou, citando o Lenin, é uma escola de guerra. E aqui nós, falando sobre a guerra, sobre a greve, também é uma extensão dessa escola, para a gente compartilhar experiências. Essa troca, eu acho que nos fortalece sobre o movimento sindical, sobre o movimento político, sobre a perspectiva progressista, sobre a concepção de greve, concepção sindical, concepção de ativismo. Tudo isso aí vai nos fortalecer com essa troca de experiência. E assim, eu saio daqui, eu acho que eu aprendi mais, termino aqui hoje, eu acho que eu aprendi mais do que eu pude compartilhar dos meus conhecimentos. Porque aqui tem companheiros valorosos que já estão na luta e organizando, liderando e sendo a vanguarda de inúmeras greves ao longo das décadas. Então, eu começar uma explanação, uma responsabilidade que não é fácil para mim lidar, mas a gente tenta justamente para todo mundo aprender com esse processo de luta. E, de fato, reafirmando o que os companheiros já disseram. Em relação a São Bernardo do Campo, a gente tem vitória política desse avanço da conscientização dos trabalhadores, desse levante contra a opressão, o chicote da representação do tucanato paulista aqui em nosso município. Porém, os antecessores não eram muito melhor. Então, independente do governo, a classe trabalhadora, independente dos patrões, a classe trabalhadora e os servidores públicos nas diferentes esferas vai ter que resistir, é necessário organizar-se para resistir à opressão dos governos. Porque dentro dessa lógica capitalista, o capital, ele explora para obter acumulação
e gerar a consequência, a miséria, a pobreza, a fome. Então, nesse sentido, essa crise do capital, a consequência é a tentativa dos trabalhadores se mobilizar para resistir esse estado de coisas, porque o ônus da crise está sendo colocado sobre os ombros da classe trabalhadora. Mas quem gerou a crise cíclica do capital foi o próprio capital, não nós. Então, obrigado pela contribuição de todos e obrigado pela responsabilidade que foi imposta ao Aldo a mim, ou proposta, e até a próxima ação dessa que eu puder contribuir e que eu puder participar. Tamo junto aí, companheirada. Valeu, Tolentino. Parabéns, obrigado, que bom, né? Ter companheiros aqui. Aqui é uma escola do aprendizado, entendeu? Cada um tem a liberdade de dizer o que pensa, a gente reflete com o que cada um pensa. Não pense que só vocês, que a gente só leva vocês a refletir, não. A gente reflete muito mais do que vocês podem imaginar com as indagações e reflexões de vocês, tá bom? Obrigado a Cris pela sua contribuição, obrigado a todo mundo. Um bom fim de semana para toda a galera, né? Já está no metade do domingo, mas foi um rico debate, nós vamos continuar. Talvez no próximo debate nosso, nós vamos estar conversando sobre a questão da violência nas escolas, esse novo modelo do avanço neofascista que está, entre aspas, embutindo na cabeça do povo a necessidade de ter policiamento em cada escola. É um debate cruel, mas é necessário ser feito. Aliás, eu queria que vocês, se puderem, assistir 2 filmes importantes. Um que é a Onda que ajuda a compreender esse processo de como nós podemos interferir na cabeça dos estudantes, né, criando condições e comportamentos e que depois você não tem controle sobre isso. E o outro, acho que é o Ovo da Serpente, alguma coisa assim, que vale a pena você também assistir, que como construir o nazismo, e eles caminham, e o que está acontecendo no Brasil é um pouco esse formato de como estão desenvolvendo essas concepções. Um abraço, gente. Obrigado do começo ao fim aqui. 11 companheiros, mais 8, 19, 20 companheiros, 20 e poucos companheiros passaram por aqui e companheiros. Obrigado, um abração. Obrigado, Tolentino. Obrigado a todos e todas que participaram conosco aqui, tá bom? Boa semana a todos. Bom dia a todos. Aproveitem o domingo. Valeu, gente. Até o próximo. Valeu. Até, companheirada. Axé. Até.